O motorista fez o checklist, anotou vibração no pneu dianteiro direito. O papel foi para a pasta. A borracharia tinha ferido aquele pneu 2 semanas antes e identificado o desgaste regular. Esse dado ficou na planilha da borracharia. A manutenção sabia que o último alinhamento daquele veículo tinha sido feito a 40 mil quilômetros. Essa informação estava no sistema da oficina. 3 dados que, juntos, apontavam claramente para um problema de desalinhamento, mas ninguém cruzou essas informações. O caminhão saiu no dia seguinte e o pneu foi perdido prematuramente 2 semanas depois. O problema não foi falta de informação, foi falta de integração. E isso acontece todos os dias em frotas que têm checklist, gestão de pneus e manutenção funcionando, mas funcionando de formas separadas. Eu sou Jean Zart, CEO e fundador da Prolog, atuo há mais de 10 anos no setor do transporte e aqui eu vou te mostrar o que se perde quando essas 3 áreas não se conversam, como seria a rotina quando elas funcionam de forma integrada e o que muda nos indicadores da frota quando a integração acontece de verdade. Mas só depois da vinheta. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita que está no início, já deixa o like, se inscreve para não perder nenhum dos próximos conteúdos, beleza? Então bora que eu vou começar te falando sobre o que se perde quando essas 3 áreas, pneus, checklist e manutenção, não se conversam. Na maioria das frotas, checklist é uma coisa, gestão de pneus é outra e manutenção é mais uma. Cada área tem seu processo, seu responsável e, em muitos casos, seu próprio sistema ou planilha. Isso não é necessariamente um erro de estrutura. Existem soluções especializadas para cada área que entregam muito mais do que o módulo genérico. O grande problema é quando esse valor não se traduz em resultado porque as áreas elas operam em silos. E o impacto dessa desconexão nem sempre aparece de forma óbvia. Ele se manifesta em decisões incompletas, retrabalho e problemas que tratam do sintoma em vez de tratar a causa. O checklist é onde a informação sobre o estado do veículo nasce. É onde o motorista registra o que vê e o que sente antes ou depois de cada viagem. Quando essa informação não flui automaticamente para quem precisa agir, borracharia ou oficina, o registro acontece, mas a ação depende de alguém interpretar e encaminhar manualmente. O dado existe, a ação não acontece. O veículo sai para a rota com o problema não tratado. Isso significa que o checklist é uma ferramenta, mas que não chega a lugar nenhum. Já a gestão de pneus revela mais do que o estado dos próprios pneus. Os padrões de desgaste frequentemente apontam problemas que não são dos pneus, como desalinhamento, suspensão comprometida, sobrecarga. Quando os dados de aferição ficam restritos à borracharia e não alimentam a manutenção, perde-se a capacidade de identificar e tratar a causa. Trocam o pneu. O problema mecânico continua. O próximo pneu sofre o mesmo destino e ninguém entende por que o CPK continua lá em cima. Isso só mostra que os pneus estão dando todos os sinais, mas a operação não está atenta. Enquanto isso, a manutenção executa intervenções que impactam diretamente as outras 2 áreas. Uma troca de suspensão altera o comportamento dos pneus daquele eixo. Um alinhamento muda o padrão de desgaste dos pneus. Se ninguém informa a borracharia dessas intervenções, perde-se a oportunidade de reavaliar os pneus no momento certo, logo depois de uma intervenção que muda tudo. Bom, deu para ter uma visão do impacto de trabalhar esses 3 pilares de forma distinta, né? Então eu vou te mostrar uma perspectiva diferente e vou te falar passo a passo como seria a rotina com as 3 áreas conectadas. Não existe uma única rotina que funcione para toda a frota. O volume de veículos, o perfil de rotas e o nível de maturidade da gestão influenciam como cada operação se organiza. Para deixar mais claro, eu vou usar como referência uma operação com mais de 50 veículos, borracharia interna, oficina estruturada e checklist eletrônico já em funcionamento. Um perfil que as 3 áreas existem e a questão é fazer com que elas se conversem. Vou fazer o mesmo cenário que comentei logo no começo do vídeo. Mesmo motorista, mesmo pneu com vibração, mas agora as 3 áreas conectadas. Vamos lá! De manhã,
Na inspeção de saída, o motorista faz o checklist pelo aplicativo antes de sair para a rota, identifica a vibração no pneu dianteiro direito e marca um item. Uma ordem de serviço é aberta automaticamente e direcionada para a oficina. Ao mesmo tempo, o sistema cruza os dados, identifica que aquele pneu específico está com desgaste irregular há 2 inspeções consecutivas. O histórico mostra que o último alinhamento daquele veículo foi feito há mais de 40 mil quilômetros. A suspeita de desalinhamento agora ganha contexto, sem ninguém precisar cruzar manualmente as informações. Enquanto isso, na oficina, a equipe percebe a ordem de serviço com contexto real, não apenas vibração do pneu, mas desgaste irregular confirmado por dados de aferição, histórico de sulco apontando a aceleração do desgaste e quilometragem desde o último alinhamento. A oficina investiga a causa, faz o alinhamento, reposiciona o pneu e registra tudo no sistema. No fim do dia, o gestor vê tudo no dashboard. O veículo foi atendido, o pneu reposicionado, o alinhamento foi feito. Tudo registrado, sem papel, sem ligação telefônica, sem esqueci de avisar. No dia seguinte, o checklist do motorista já reflete o novo estado do veículo. Esse fluxo só é viável quando as 3 áreas compartilham o mesmo ambiente de dados, com as informações circulando sem intermediários manuais. Não é mágica de tecnologia, gente. É integração de processo, é integração de dados. Vou aprofundar o assunto e trazer como cada área alimenta as outras. O que muda com a integração não é o que cada área faz, mas sim o que acontece com os dados depois que cada área coleta. Veja os 3 fluxos que eu vou exemplificar aqui. Fluxo número 1, checklist alimentando manutenção. Quando o checklist identifica um item fora do padrão, a ordem de serviço nasce automaticamente com as informações do veículo, do item e da criticidade. A manutenção recebe essa demanda toda organizada, sem depender de bilhete, ligação ou memória de alguém. Segundo fluxo, pneus alimentando manutenção. A borracharia, ao aferir sulco e pressão, alimenta um banco de dados que revela tendências. Quando o desgaste aponta causa mecânica, o sistema sinaliza para a manutenção programar a investigação antes que o pneu seja perdido prematuramente. E o terceiro fluxo é a manutenção alimentando checklist e pneus. Quando a oficina resolve um problema e registra a conclusão, o sistema atualiza o status do veículo. Na próxima inspeção, o motorista já trabalha com a informação de que o item foi tratado. A fila não acumula ordem de serviço duplicada e o gestor tem visibilidade real do que foi resolvido. É basicamente assim que os 3 pilares se integram. Um alimenta o outro, permitindo uma gestão completa e impactando principalmente nos indicadores da operação. Quando checklist, pneus e manutenção operam conectados, os indicadores da frota se movem em direções que refletem uma operação mais madura. E essas são as 4 mudanças concretas que acontecem. A proporção entre preventiva e corretiva tende a se inverter. Como a equipe identifica os problemas mais cedo, pelo checklist diário e pelas aferições de pneus, consegue programar mais intervenções antes que virem falhas. A segunda mudança é o descarte prematuro de pneus que cai. Quando detectam e tratam o desgaste irregular na causa, o pneu cumpre a vida útil esperada. Sem a integração, trocam o pneu, o problema mecânico permanece e o próximo pneu sofre exatamente o mesmo destino. A terceira mudança é a disponibilidade da frota. Ela sobe. Com manutenção orientada por dados das 3 áreas, os veículos passam menos tempo em corretivas e quando param por menos tempo, porque a oficina já sabe a ordem de serviço com contexto e histórico. E a última mudança são as decisões que passam a ser baseadas em dados cruzados. O gestor deixa de analisar pneu, manutenção e checklist em relatório separado, passa a enxergar correlações que isoladamente seriam invisíveis. Talvez você se pergunte, se eu ainda não tenho tudo integrado, o que eu faço? Bom, poucas operações começam com as 3 áreas conectadas. O mais comum é ter uma delas mais estruturada e as outras ainda em processo de desenvolvimento. E tudo bem, desde que cada passo prepare o próximo. Se você já tem checklist eletrônico rodando, o caminho natural é garantir que a ordem de serviço gerada chegue à manutenção de forma organizada. Esse é o primeiro elo da cadeia. Se a gestão de pneus ela já funciona com aferição e indicadores, o próximo passo é integrar a agenda da borracharia com a de manutenção, para que problemas mecânicos identificados pelos pneus sejam tratados na causa, não só na troca do ativo. E se a manutenção já opera com ordem de serviço e controle de serviço, o passo seguinte é alimentar esse fluxo com os dados do checklist e dos pneus, transformando a oficina em ponto de convergência, não
em silo isolado de trabalho. O importante não é ter os 3 sistemas no dia 1, é entender que cada um deles gera mais valor quando conectado aos demais. O objetivo final não é ter 3 ferramentas, mas sim ter uma operação onde a informação circula da ponta até a decisão do gestor, sem etapas manuais no meio do caminho. Bom, voltando à cena do começo, o dado existia, o motorista registrou, a borracharia identificou, a manutenção tinha todo o histórico. O problema não foi falta de informação, foi que a informação estava em 3 lugares diferentes e ninguém cruzou. Integração não é sobre ter mais tecnologia, é sobre fazer com o que você já sabe chegue a quem precisa agir no momento certo, sem depender de alguém lembrar de avisar. Essa é a proposta de contar com uma solução que faça essa integração de forma automática. E é exatamente assim que o Prolog atua em mais de 1.500 operações, gerando eficiência na rotina. Se você quer ver como funciona uma operação com checklist, pneus e manutenção conectados na prática, agende uma conversa com um especialista aqui do nosso time. Ele vai te atender e vai te mostrar. Um papo rápido ficará tudo nítido e o impacto real que isso vai gerar na tua operação. Eu deixei o link aqui na descrição, é só clicar e falar aqui com o nosso time, beleza? Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu vou te lembrar de deixar o joinha e de seguir o canal. Isso será bom não somente para você não perder novas informações, mas também a levar esse conteúdo mais longe, atingindo mais transportadoras. Se assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, Operação Integrada. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!